Olá, meu nome é Gabriele e eu vou começar apresentando o nosso TCC de produto através desse vídeo. A gente desenvolveu uma inovação pedagógica em formato de um jogo de tabuleiro para trazer o assunto da comunicação não violenta, ou CNV, para uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental 1. A gente desenvolveu um jogo do zero, um jogo de tabuleiro. Vou botar aqui. Essas são as regras do jogo, né, o manual que a gente também fez. E ele é jogado através de dados, né, peões, que andam pelo tabuleiro de forma lúdica. E conforme os participantes vão parando nas casas, eles vão se deparando com um sorteio de algumas cartas que propõem situações de simulação, que podem ser feitas através do diálogo ou de uma representação mais teatral, de forma que as crianças aprendam na prática como seria trazer uma comunicação não violenta para suas falas, para sua forma de comunicar. E nosso objetivo é fazer com que as crianças aprendam sobre isso e consigam formar um ambiente mais harmonioso, mais equilibrado, com maior capacidade de resolução de conflitos, de diálogo, de empatia. E por que a CNV? Porque a CNV é uma teoria criada pelo Marshall Rosenberg, que propõe que as pessoas identifiquem quais são os seus sentimentos, suas necessidades, que estão por trás de uma frase que é dita, que é comunicada, de forma que os envolvidos nessa comunicação sejam mais empáticos uns com os outros e consigam resolver conflitos de uma forma mais eficaz. E essa pesquisa se pautou na minha experiência já como professora da instituição Maplebear Jaguaré. Então eu já tinha acesso a esses alunos, e ainda que seja uma escola que tem algumas situações, algumas práticas de educação positiva, nem sempre os alunos entendem como aplicar isso. Então o jogo é uma ferramenta para que, de fato, eles consigam aprender a reconfigurar essa forma de se comunicar. A pesquisa foi feita através de 2 aplicações em momentos diferentes, com 2 turmas de 4º ano, uma da manhã e outra da tarde, e foi desenvolvido ao longo de meses até chegar nesse resultado que vocês viram aqui. A gente aplicou uma versão protótipo, depois aplicou com os alunos já com o jogo finalizado, né? Já nesse formato profissional aqui. Resumindo, o nosso TCC se propõe a fazer uma inovação pedagógica para desenvolver um produto que possa auxiliar no aprendizado da CNV para alunos do 4º ano do ensino fundamental, na esperança de que eles desenvolvam essas habilidades socioemocionais e tenham um ambiente mais acolhedor, mais compreensivo na escola. Meu nome é Aline e vou apresentar a primeira parte da revisão bibliográfica. A gente se aprofundou nas bases centrais sobre a importância do jogo no contexto educacional e os fundamentos da comunicação não violenta, a CNV, na escola. A ideia é entender como esses conceitos podem justificar a criação do jogo pedagógico para melhorar a comunicação e convivência na escola. Começando pelo papel do jogo na educação. É uma área bem explorada pela pedagogia. A gente teve referências importantes, como Levi Vygotsky, que explica que o brincar é uma forma essencial de comunicação para as crianças. Vygotsky reforça que a brincadeira ajuda na reflexão, autonomia e criatividade. Ele fala que o lúdico, o brincar, não é só um divertimento, mas é também uma forma de conhecer o mundo e se expressar. Além disso, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, reforça essa visão. E ela traz a ideia da importância do brincar no cotidiano escolar, para poder desenvolver as experiências emocionais, cognitivas e sociais. Não é só apenas relevante, mas é uma proposta que está alinhada com os desafios de uma vida em sociedade. Hoje sabemos que a educação do século XXI não pode ser só passar e receber informações. A escola precisa formar pessoas críticas, criativas e capazes de resolver problemas reais. É um espaço para desenvolver não só habilidades socioemocionais, quanto acadêmicas. E nesse contexto, unir práticas pedagógicas com o lúdico pode tornar o aluno protagonista do próprio aprendizado. Segundo o autor Gibran, por exemplo, destaca que os jogos didáticos são ferramentas para a formação de cidadãos críticos. Os jogos podem facilitar na absorção de conteúdos e também desenvolvem valores como cooperação e responsabilidade. E através dos jogos, os estudantes podem colocar o que aprendeu, tomando decisões e resolvendo problemas. Agora eu vou apresentar a comunicação não violenta, a CNV, que foi fundada pelo psicólogo Rosenberg Marshall. A ideia central é uma comunicação eficaz que envolve 4 elementos: a observação, sentimento, necessidade e o pedido. Esse modelo incentiva uma comunicação clara e honesta e ao mesmo tempo promove uma escuta empática. Ele nos ensina a colocar nossos sentimentos, necessidades, sem causar danos a quem está ouvindo. Essa forma de comunicação pode ser uma ferramenta eficaz, especialmente no ambiente escolar, onde os conflitos e as diferenças de opiniões são comuns. Rosenberg coloca que a CNV pode permitir que o melhor de nós venha à tona. Ele acredita que, ao adotar essa abordagem, somos dominados por sentimentos de respeito, compaixão e deixamos de lado atitudes agressivas, preconceituosas ou defensivas. Olá, meu nome é Rosângela e eu vim aqui apresentar a segunda parte da revisão bibliográfica. E inicio com uma pergunta para vocês. Como a comunicação não violenta se aplica ao ambiente escolar? A escola é um espaço, por natureza, que incentiva a convivência social. O autor Oliveira, ele nos traz que a violência na escola pode ser reduzida quando aplicada à comunicação não violenta. A falta de diálogo e compreensão é uma das causas da violência entre os alunos. A maioria dos estudantes trazem de casa essa agressividade. E isso
influencia no ambiente escolar. Dessa forma, a comunicação não violenta, ela pode ajudar de maneira acolhedora e colaborativa, criando um espaço para os alunos para que eles consigam expressar e se sintam respeitados e sem julgamentos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela deixa claro que a criança precisa participar ativamente do seu próprio desenvolvimento, e isso inclui a resolução de conflitos. O jogo de tabuleiro que nós criamos, juntamente com o assunto comunicação não violenta, ele foi muito interessante, porque a gente conseguiu, de uma maneira lúdica, criar um espaço, expressão de aprendizado, onde as crianças podem desenvolver de forma integral a sua realidade e seus conflitos. Olá, meu nome é Letícia, eu vou apresentar o capítulo Material e Métodos de Coleta de Dados. Nesse capítulo da nossa pesquisa, eu vou descrever a metodologia e os passos que nosso grupo seguiu para desenvolver e aplicar o jogo de tabuleiro com foco em comunicação não violenta. Esse jogo foi projetado com o objetivo de melhorar a comunicação e a resolução de conflitos no ambiente escolar de maneira lúdica. Nossa intenção era não só criar uma ferramenta educativa, mas também fortalecer o ambiente escolar promovendo habilidades que incentivem o respeito e a empatia. O que nos motivou a desenvolver esse jogo, essa proposta pedagógica, foi a partir do relato de uma das integrantes do grupo, a professora Gabriele. Ela já atua no bairro do Jaguaré, aqui em São Paulo. A Gabriele compartilhou com o nosso grupo as dificuldades que ela e os seus colegas de trabalho enfrentam ao tentar aplicar as metodologias de comunicação não violenta de forma prática e eficaz. E embora o colégio já tenha a educação positiva como um de seus pilares, a equipe relatou que notava a necessidade de utilizar ferramentas mais dinâmicas para envolver os alunos em práticas mais cooperativas. A partir disso, realizamos sessões de brainstorming para co-criar ideias para o jogo. Nós buscamos que ele fosse desenvolvido de maneira relevante para o contexto escolar. As sessões ajudaram a definir os temas, as mecânicas e os objetivos do jogo. Com base nas ideias geradas, nós acabamos desenvolvendo um protótipo inicial. O protótipo inicial incluía tabuleiro, cartas, peças, manual de instruções e outros componentes, que foram testados inicialmente em uma primeira turma de 4º ano, e através dessa aplicação nós conseguimos observar as interações dos alunos com o jogo e coletamos dados qualitativos por meio da observação e filmagens, com autorização dos responsáveis. O método de pesquisa utilizado no desenvolvimento desse projeto foi o exploratório qualitativo. Esse método nos permitiu explorar o tema em profundidade, entendendo os desafios dos alunos e dos professores ao abordar a comunicação não violenta em sala de aula. Como Gil define, a pesquisa exploratória ajuda a desenvolver, esclarecer e modificar conceitos, algo fundamental para nossa análise. A partir dos dados coletados, realizamos ajustes no design e nas regras do jogo e implementamos a versão já refinada em outra turma de 4º ano na mesma escola, para uma segunda coleta de dados. Vale destacar que a metodologia ativa foi um princípio norteador no design do nosso jogo. A gente buscou que o aluno se sentisse protagonista das situações apresentadas, promovendo cooperação, interação em grupo e raciocínio crítico. O professor foi apenas um facilitador. Por fim, o jogo foi pensado para ser replicado em outros contextos escolares, tá? Não apenas em turmas do 4º ano, com a intenção de promover a comunicação não violenta em mais espaços. Essa metodologia nos ajudou a construir uma experiência prática e enriquecedora para os alunos e docentes, e também a abordar conflitos que, especialmente no pós-pandemia, são aspectos importantes para melhorar a convivência e incentivar a comunicação empática. Olá, me chamo Tâmara e vou fazer a apresentação da primeira parte da análise e discussão dos resultados do protótipo de jogo Comunicação Não Violenta aplicado numa turma de 4º ano da Escola Maple Jaguaré. Os alunos participaram ativamente na parte de confecção do jogo, onde eles fizeram o recorte das cartas, do manual e do tabuleiro, que inicialmente foi impresso numa folha A4 colorida. Os alunos foram divididos em 2 grupos de 4 e foi feita uma breve explicação referente ao conceito, a ideia da comunicação não violenta, fazendo a diferenciação entre a comunicação violenta e a não violenta. Os alunos, vendo a explicação, deram exemplos, de coisas que eles passaram e de amiguinhos que também passaram por isso. Após essa breve explicação, foi iniciado o jogo. Durante a rodada, a professora identificou que os alunos haviam feito confusão na explicação, onde eles estavam fazendo ao contrário da comunicação não violenta. Então a professora interveio e fez novamente a explicação com exemplos práticos sobre os 4 pilares da CNV. Após isso, os alunos conseguiram entender melhor o conceito da comunicação não violenta e retornaram ao jogo. O interessante é que os grupos fizeram apresentações, participaram de forma diferente. Um resolveu falar, ler e conversar e discutir sobre as cartas, as perguntas que estavam na carta do jogo, e o outro grupo decidiu fazer de forma mais representativa. Eles representaram as perguntas conforme a orientação da professora, já que a aula é de artes. Então eles fizeram como se fosse uma apresentação, uma coisa mais teatral. Isso foi bem interessante na aplicação do jogo. Eles se mostraram super abertos para poder participar do jogo, e nisso gerou umas cenas mais harmoniosas durante o jogo. O que mais chamou a atenção também da professora é que outros professores se interessaram, passaram ali, viram a movimentação
comunicação e, ao ser perguntado, foi dito que estava sendo aplicado um jogo de comunicação não violenta. Então, eles se interessaram e pediram também se podiam fazer a aplicação em suas turmas. Alguns alunos têm a dificuldade com a comunicação não violenta, então o jogo daria aí, né, um pouco mais de suavidade no aprendizado para que os alunos pudessem entender as ideias e o conceito, os pilares da CNV. Então, a gente percebeu nessa primeira aplicação, que aconteceu no início de outubro, né, de que o jogo tem um potencial bem alto para ensinar sobre a comunicação não violenta para os alunos, de forma com que eles se sintam mais à vontade e de uma forma mais divertida. Então, a gente acredita que com o tempo certo aí do desenvolvimento maior do jogo, a gente consiga fazer a aplicação em outras faixas etárias e também colocar dentro de um período de 50 minutos de aula essa parte de jogo para que os alunos possam aprender de forma diferenciada de uma aula normal sobre a comunicação não violenta, auxiliando assim os alunos a lidar um pouco melhor com os conflitos do dia a dia, seja na escola, seja em casa, através desse jogo. Olá, meu nome é Tatiane e eu vou apresentar a segunda parte da análise e discussão de resultados. Quando aplicamos pela segunda vez no jogo, ficou evidente pra gente o quanto era necessário fazer ajustes tanto na metodologia quanto no material para melhor se adaptar ao ambiente escolar e às necessidades dos alunos. Comparando com a primeira vez que nós aplicamos o jogo de comunicação não violenta, nós enxergamos alguns avanços significativos. Alguns ajustes foram feitos, como a troca do dado e a impressão de materiais mais duráveis e atrativos visualmente. Esses detalhes aumentaram o engajamento e satisfação dos alunos, comprovando assim a importância de oferecer recursos que tornem a experiência educativa mais rica e mais interessante. Dessa vez aplicamos o jogo em uma turma nova, já que os alunos iniciais não estavam disponíveis. Isso nos trouxe uma nova dinâmica e nos fez refletir em como diferentes perfis de alunos recebem os conceitos da CNV. Por exemplo, a turma da manhã se sentiu mais à vontade para abordar o jogo de uma forma mais lúdica e teatral, enquanto a turma da tarde preferiu abordar o jogo de uma maneira mais direta e verbal. Essa diferença nos mostrou a importância de adaptar a estratégia pedagógica para os diferentes tipos de aprendizado e as diferentes personalidades dos alunos. Outro ponto importante foi a necessidade de uma mediação mais ativa e mais constante, principalmente no que diz respeito a lidar com os temas mais complexos da CNV. A presença da assistente de classe Ana Beatriz ajudou muito e deixou a experiência mais fluida e o aprendizado mais acessível. A mediação foi fundamental para esclarecer dúvidas sobre as cartas e guiar os alunos na simulação de respostas não violentas. Além disso, percebemos que introduzir as ideias da CNV antes da partida e reforçar esses conceitos durante o jogo foi essencial para que os alunos se sentissem confortáveis e mais preparados ao aplicarem o conteúdo. Na prática, a segunda aplicação também nos mostrou que a dinâmica competitiva do jogo e as simulações, quando bem mediadas, permitem que os alunos explorem de forma ativa a comunicação não violenta. Um exemplo disso foi a aluna Manu, que conseguiu identificar sozinha, durante o jogo, uma situação de comunicação violenta dentro do contexto escolar que ela está inserida. Nesse momento, destacou como o jogo pode levar os alunos a refletirem sobre suas próprias vivências e, dessa forma, conectar a CNV com o dia a dia deles. Em resumo, essa segunda aplicação nos revelou insights valiosos de melhorias no jogo e deixou claro o impacto positivo de uma boa mediação pedagógica. Olá, meu nome é Gabriel, e neste último capítulo das considerações finais, eu vou trazer algumas reflexões sobre o trabalho que desenvolvemos com a aplicação do jogo da comunicação não violenta na turma de 4º ano. Foi uma experiência muito rica tanto para nós pesquisadores quanto para os alunos. A proposta lúdica do jogo ajudou a tornar os princípios da CNV mais acessíveis e despertou nos alunos um grande interesse e engajamento. Eles não apenas participaram com curiosidade, mas também começaram a praticar a comunicação empática e a resolução de conflitos de forma prática. Um ponto fundamental foi o apoio constante da professora durante as atividades. Ela foi essencial para que os alunos compreendessem bem as instruções e conseguissem aplicar os princípios da CNV, o que enriqueceu ainda mais a experiência educativa. Esse acompanhamento da docente mostrou a importância da mediação, ajudando a traduzir os conceitos de forma mais próxima e acessível para as crianças. Como grupo de pesquisa, também tivemos muitos aprendizados. Percebemos que algumas instruções do jogo precisavam de adaptação, porque algumas crianças tiveram dificuldade em compreender certas cartas. Ajustar a linguagem e as regras para deixar elas mais claras foi uma lição importante para a continuidade do projeto, demonstrando que os jogos didáticos precisam sempre considerar os perfis e os níveis de compreensão dos alunos. Pensando em futuras pesquisas, seria interessante testar o jogo com outras idades de alunos, como crianças menores e até adolescentes. Isso nos ajudaria a entender melhor como que essas diferentes idades recebem e interagem com os conceitos da CNV. Uma das grandes satisfações que tivemos foi o interesse que outros professores da escola demonstraram pelo nosso projeto, pois mostrou que há espaço para novas metodologias na escola e que existe um potencial para o uso do jogo em contextos e turmas diferentes. Essa aceitação nos trouxe a confiança de que o nosso jogo pode ser uma ferramenta útil e adaptável para várias faixas etárias e realidades escolares. De modo geral, acreditamos que o nosso trabalho conseguiu contribuir para validar o uso de jogos didáticos como uma ferramenta pedagógica eficiente, especialmente para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. E mais, a nossa pesquisa também forneceu um modelo de implementação que pode ser replicado em outras escolas, ajudando na promoção de uma convivência escolar mais harmoniosa e empática. Assim, com essa experiência, esperamos estar contribuindo para práticas pedagógicas futuras que promovam um ambiente escolar cada vez mais acolhedor.